Olá pessoal, então vamos continuar nosso estudo aqui e aí para dizer para vocês que nós paramos aqui na relação jurídica de consumo. O que que nós vimos lá no começo? Para você falar em relação jurídica, nós precisamos necessariamente de partes, nós precisamos de um determinado bem e nós precisamos de um nexo que nós vamos colocar aqui como fato jurídico. Ok, isso seria o pressuposto para a gente falar numa relação jurídica no sentido amplo, vamos dizer assim. Quando a gente fala em relação jurídica de consumo, nós temos os seguintes requisitos. Nós temos partes, necessariamente um consumidor, do outro lado um fornecedor. Nós temos um produto ou um serviço. E nós temos o fato jurídico, que pode ser um negócio jurídico, um contrato, ou pode ser uma situação extracontratual qualquer, como acontece, por exemplo, na responsabilidade civil. Aí nós começamos lá atrás, eu lembro de falar para vocês, inclusive, que nós iríamos começar de certa forma falando de pulando o consumidor, porque é um conceito mais aprofundado, que demanda um pouco mais de estudo, demanda um pouco mais de cuidado, inclusive é um conceito que cai muito em prova. Então nós falamos lá basicamente do fornecedor, então vou colocar em ordem aqui. O primeiro cara que nós falamos foi o fornecedor, ele está no artigo 3º. Aproveitando que a gente tem essa ferramenta aqui, eu já vou de cara abrir o artigo 3º aqui e copiar, inclusive porque eu vou disponibilizar esse material para vocês aqui posteriormente, ok? Então nós temos aqui, conforme o artigo 3º, que o fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública e privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados. Então toma cuidado com relação a isso aqui. Lembre-se, por exemplo, da sociedade de fato, que é aquela sociedade empresária irregular, né? A tia que vende um espetinho ali no intervalo, ela se enquadra aqui como fornecedora, desde que desenvolva atividade. Essa aqui seria a palavra-chave para vocês. O fornecedor, ele precisa necessariamente desenvolver uma atividade. E aqui, deixa eu só ajustar essa questãozinha do Word aqui. E aqui, quando a gente fala atividade, é aquele exercício que nós vamos dizer assim, com habitualidade, com um mínimo de organização. Então, tem ali um fluxo de caixa, tem o material que ela vai trabalhar, às vezes tem um ou outro funcionário. Tudo isso vai qualificar uma atividade. É aquele que, de forma habitual, rotineira, está, obviamente, oferecendo aqui ó, montagem, produção, criação, construção, transformação, importação, exportação. Veja que é um conceito extremamente amplo. E aqui de produtos e serviços. Então veja que o próprio conceito de fornecedor ele está atrelado à própria ideia de relação jurídica, que como eu falei para vocês, necessitando de um produto ou serviço. Lembrar, portanto, que fornecedor é um conceito amplo, pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, pública, privada, nacional, estrangeira, desde que exerça essa atividade. Ou seja, de forma habitual, organizada, ela oferece aquele produto ou serviço ali no mercado. Não é uma pessoa que um dia leva sei lá, um lanche para a faculdade e vende. É aquela pessoa que toda semana está ali vendendo lanche, os mesmos lanches, que tem um fluxo de caixa, que tem às vezes sei lá, um tempero especial, né? A pessoa que desenvolve atividade é aquela que, em regra, está lucrando com aquele produto, aquele serviço ali de maneira rotineira e também de forma organizada. Então nós vimos aqui o conceito de fornecedor, é um conceito deveras simples, não tem muito o que a gente falar com relação a ele. Aí nós partimos para um outro conceito, que é o de produto. O que são produtos? Isso está no artigo 3º, aqui no parágrafo 1º. Então percebam que eu estou fazendo aqui uma breve revisão, para a gente entrar mais, digamos assim, focado no nossa matéria, continuar aprofundando o nosso estudo aqui. Produto é qualquer móvel, bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Não tem segredo. O que eu diria para vocês é, tomem cuidado com esse imaterial aqui. As provas gostam de suprimir ele. Coloca assim, produto para o Código de Defesa do Consumidor é qualquer bem móvel ou imóvel material, então somente. E lembrar do e-book, por exemplo, ou mesmo de alguns cursos, né, que a gente tem aí crescendo cada vez mais, que vão trabalhar com esse produto de maneira imaterial, de maneira digitalizada nesses exemplos aqui que eu dei para vocês.
beleza? Aí nós passamos para o próximo conceito, que é o conceito de serviços. Onde estão os serviços? Eles estão no artigo 3º, aqui no parágrafo 2º. O que nós temos com relação aos serviços? E eu vou mais uma vez transcrever aqui para vocês, para facilitar a vida e deixar um material completinho aqui para que vocês possam estudar com base nele depois. Como se eu estivesse construindo um caderninho aqui para vocês. Serviço é qualquer atividade no mercado de consumo mediante remuneração. Isso aqui é importante. Por que é importante? Porque para você falar em um serviço de consumo, precisa ter uma remuneração. Mesmo que essa remuneração seja de forma indireta. Então, assim, vou colocar entre aspas aqui, mesmo que de forma indireta. O que isso significa? Quando você vai, por exemplo, a um mercado, e o mercado ali te oferece um estacionamento, você paga por esse estacionamento? Em regra, não de forma direta. Ou seja, você não vai lá e paga, sei lá, R$5 para poder estacionar. Mas quando você vai àquele mercado, e você às vezes escolhe ele em razão desse benefício, dessa facilidade que ele te oferece, você, querendo ou não, está remunerando ele de maneira indireta. Ou seja, você está indo àquele supermercado, gastando dinheiro ali, remunerando ele por aquele dinheiro ali, porque estacionamento é uma das facilidades que ele te oferece para você poder comprar ali, né? Como se fosse um bônus que o mercado te dá quando você compra ali. Então, uma frase importante que tem dentro de todo o direito privado é que aquele que assume que ele tem o bônus, né? No caso, o mercado ele lucra com as pessoas que vão a mais lá em razão do estacionamento, ele assume o ônus. E aqui para dizer para vocês que já tem jurisprudência consolidada no STJ, inclusive na súmula 130, que fala que todo estabelecimento que oferece estacionamento, ele deve zelar pelos bens ali e pela pessoa também. Então vamos imaginar que você vai ao mercado, e mesmo que esse mercado não te cobre diretamente o estacionamento ali, o seu carro é furtado lá. Pergunta se existe relação de consumo. Pergunta-se se você, enquanto pessoa que deixou o veículo ali, vítima de um crime, será de certa forma protegido no âmbito do consumidor. E a resposta é sim. Por quê? Porque ali existe uma remuneração que a gente vai chamar de remuneração indireta. O mesmo exemplo é o que acontece com relação ao shopping. Por mais que você não pague para ir ao shopping, vamos imaginar que você escorrega lá do piso molhado, né? Veja, isso acontece com muita frequência. Já trabalhei com a sentença que tinha exatamente esse caso. A pessoa escorregou lá no local do shopping que estava molhado e não tinha sinalização. Pergunta-se, existe relação de consumo? Sim, principalmente por isso aqui, ó. Você tem o serviço remunerado de forma indireta. Como assim? Você está no shopping, você compra dos lojistas que, querendo ou não, mantém aquele shopping ali. Isso vai fazer com que, obviamente, tenha a prestação de um serviço de consumo ali, ok? O que precisa tomar muito cuidado com relação a esse conceito? Eu insisto, natureza bancária, financeira, de crédito, securitário, tudo isso está abrangido aí pelo código, e aí a exceção são aquelas de caráter trabalhista. Até brinquei com vocês, falei que onde existe o Vander Cairo, não existe eu, ou seja, não confundam uma coisa com a outra, ok? O que é trabalhista e o que é consumo. Não tem como você pensar numa relação trabalhista que vai gerar reflexos na área do consumidor. Então, exceto as causas trabalhistas, é uma questão que cai muito em prova e que geralmente eles vão cobrar exatamente isso, né? Coloca lá, inclusive de consumo, para ver se, inclusive de caráter trabalhista, para ver se você vai cair nessa pegadinha aí. O que eu poderia destacar para vocês aqui? Como você sabe, e eu sempre brinco que banco é uma coisa do capeta, existe uma súmula, que é a súmula 297 do STJ, e ela vai falar o seguinte, STJ, ela vai falar o seguinte, o CDC é aplicável a instituições financeiras. Por que isso aconteceu? Porque um pouco depois que o código foi promulgado, os bancos, por meio de uma associação de bancários, de banqueiros, na verdade, entrou com ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADI 2591, e essa ação direta de inconstitucionalidade queria dizer que, como o banco já tem algumas disposições próprias expedidas nas resoluções do Banco Central, essa lei, essas, vamos dizer assim, leis que são
do Banco Central, elas seriam especiais e elas sobreporiam o próprio Código do Consumidor. Ou seja, na teoria eles queriam que se reconhecesse a inconstitucionalidade da aplicação do CDC às relações bancárias. O STF ele se posicionou com relação a essa ação direta de inconstitucionalidade para dizer para vocês que, inclusive, virou essa súmula, que é a seguinte: o CDC é aplicável às instituições financeiras. Todas elas. Não tem escapatória. Inclusive, são as instituições financeiras as que, coincidentemente, mais violam o nosso querido Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Então, se porventura você precisar de litigar contra algum banco, você tem mais um argumento aí, que é a súmula 297, além do artigo 3º, parágrafo 2º, que é claro aqui, como eu disse para vocês, quando ele fala, inclusive, de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. Ok? Aí nós entramos no último conceito aqui importante para nós, que é o conceito do consumidor. E por que esse aqui é o mais importante? Porque existem espécies, como eu falei para vocês. Quais são essas espécies? Nós temos primeiro o consumidor, que a gente vai chamar de consumidor standard. Consumidor standard, que é também aquele chamado de em sentido estrito. O consumidor, vamos dizer assim, padrão. Onde que ele está? Ele está no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. E nós temos o consumidor denominado de consumidor equiparado. Esse consumidor equiparado, ele apresenta-se da seguinte forma. Você tem o consumidor equiparado, que a gente vai chamar de consumidor coletivo, que é o que está no artigo 2º, parágrafo único. Você tem o consumidor, que nós vamos chamar de consumidor vítima, também conhecido como bystander. Alguns doutrinadores colocam junto, alguns colocam separado, eu gosto de colocar separado, que é o consumidor do artigo 17, e nós temos o consumidor, que é o consumidor exposto às práticas do mercado, que é o consumidor do artigo 29. Nós vamos, obviamente, estudar cada um desses aqui de forma aprofundada, mas agora foco no consumidor standard, que é para nós aqui o mais importante nesse momento. Só para vocês saberem, como eu disse, que existem esses outros consumidores aqui, desde já fique em mente que existem espécies além dessas espécies que nós estamos falando aqui, que é além do consumidor standard, que é o consumidor coletivo, vítima e exposto às práticas de mercado. Por que equiparado? Porque, assim, a princípio, não existe relação de consumo, mas será aplicado o CDC tendo em vista a vulnerabilidade da pessoa. Então, quando eu falo de consumidor equiparado, significa basicamente que, a princípio, não existe uma relação de consumo como existe aqui em cima, quando a gente fala aqui, ó, estrito sensu. Não existe essa relação aqui, não preenche esses requisitos aqui. Mas, a partir do momento em que existe a vulnerabilidade da pessoa por uma determinada situação do mercado, o código achou por bem equiparar aquele sujeito à situação de consumo e, obviamente, será aplicado o código de maneira integral. Então, na prática, qual a diferença de você ter um consumidor standard, sentido estrito, e você ser um consumidor equiparado? Na prática não muda nada, exatamente nada. Por quê? Porque a consequência de se identificar como consumidor equiparado ou standard é exatamente a mesma. Aplicação integral do Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Vamos aprofundar aqui nesse consumidor que nós estamos chamando de consumidor standard ou consumidor em sentido estrito. Está aqui no artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Então veja, é um conceito que a princípio ele parece simples. Tomar cuidado que pode ser pessoa jurídica,
Então pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, que adquire, e aqui na maioria das vezes você vai falar compra, adquiriu ali aquele produto ou serviço, ou que utiliza, como por exemplo, aquele que ganha um presente, ou aquele que pega emprestado um produto ou um serviço, como destinatário final. E é aqui a grande questão que se põe. O que seria, vamos colocar aqui, o que significa, né, na verdade, o que significa destinatário final? Essa é a grande pergunta que nós precisamos responder para a gente entender quem que é esse consumidor. Porque vejam, para eu saber quem é esse consumidor, eu preciso saber o que é destinatário final. Quando uma pessoa ela adquire ou utiliza um produto ou um serviço como destinatário final. E é aqui que reside o maior problema para a gente achar um conceito ideal e adequado para para qualificar essa nossa relação de consumo. Ou seja, deixa eu fechar aqui que eu fiz besteira. Ou seja, você precisa entender quem que é esse destinatário final. E aí, para isso, surgem 3 teorias. Vou colocar aqui. Surgem 3 teorias para explicar quem é esse sujeito que nós estamos chamando de destinatário final. A primeira teoria é chamada teoria finalista. O que a teoria finalista ela vai dizer? Ela vai dizer o seguinte, que destinatário final é aquele sujeito que não só retira o produto ou serviço do mercado, mas o retira para utilizar para si próprio. Ele utiliza aquele produto ou serviço como consumidor efetivamente, como última pessoa que interessava dentro daquela cadeia de produção ali. Em resumo, eu gosto de dizer o seguinte, o destinatário final é aquele que não lucra com o produto ou serviço. Ou seja, é aquele sujeito que realmente está utilizando aquele produto ou serviço. É o que consome efetivamente. Aqui nós temos basicamente 2 requisitos, vamos dizer assim. Vou colocar assim, requisitos. Você tem um primeiro, que é que o sujeito seja um destinatário fático. Destinatário final fático. Ou seja, aquele que realmente consome o produto. Então vamos imaginar, quando você vai ao mercado e compra, sei lá, um detergente, ou vamos pensar aqui no atual contexto, um álcool em gel, e você pega esse álcool em gel e usa ele, passa na mão, veja, ele evapora. Você efetivamente está consumindo aquele produto, você está utilizando ele como destinatário final fático. Faticamente aquele produto ele se exaure na sua utilização. Esse é um primeiro requisito, mas não basta esse requisito para a teoria finalista. Você precisa ter um outro requisito, que é o destinatário final econômico. O que significa? É aquele que utiliza o produto ou o serviço sem a finalidade lucrativa. Ou seja, retira ele do mercado. Então vamos pensar o seguinte, quando eu compro um álcool em gel, eu, Arthur, para usar aqui em casa, eu sou destinatário final fático, eu uso ele aqui, realmente, eu passo as minhas mãos, limpo as minhas mãos, e ainda assim eu sou destinatário final econômico. Por quê? Porque eu estou usando aqui em casa. Eu não tenho nenhuma finalidade lucrativa com relação a esse álcool em gel. Eu não tenho nenhuma intenção de certa forma, manter aquele álcool em gel no mercado. Mas veja o seguinte, vamos imaginar que eu estou novamente comprando esse álcool em gel, mas eu estou comprando esse álcool em gel para colocar lá na minha lanchonete. Por quê? Porque eu quero que as pessoas que vão ali na minha lanchonete se sintam seguras com relação à higiene das mãos ou mesmo a prevenção com relação ao vírus aí do corona. Pergunta-se, será que eu sou, para a teoria finalista, destinatário final? E a resposta é não. Por que não? Porque apesar de, enquanto destinatário final fático, as pessoas utilizarem lá na minha lanchonete o álcool em gel, eu não serei o destinatário final o quê? Econômico. Ou seja, esse álcool em gel, ele continua no mercado, porque agora ele é um implemento da minha lanchonete.
A minha lanchonete ela está lucrando com o uso daquele álcool em gel, que é uma forma de, vamos dizer assim, de dar comodidade aos clientes que estão ali, aos consumidores. Então toma cuidado que a teoria finalista ela trabalha exatamente com a finalidade do consumo. Ou seja, você precisa verificar quem é o sujeito e por que aquele sujeito ele está adquirindo aquele produto ou serviço. E aqui é onde entra o que eu falei para vocês. Ele não lucra com o produto ou serviço. E é exatamente por isso que você tem aqui a finalidade. Você tem que verificar se existe uma destinação fática, existe uma destinação final econômica. A ideia é de não lucrar. O uso pelo uso, sem nenhum tipo de implemento daquele produto ou serviço dentro de uma outra lógica de produção. Então os exemplos são vários aqui para você pensar de uma situação em que o sujeito é destinatário final fático. Vamos imaginar, quando você compra um detergente para lavar a sua loja. Você está consumindo? Faticamente está. Mas será que você é o destinatário final econômico? Não. Você limpa a sua loja porque você quer que os clientes se sintam mais confortáveis ali, que eles verifiquem que a sua loja tem uma higiene, enfim, isso vai te trazer um lucro dentro da sua atividade de lojista, seja lá qual é a área, você terá a limpeza como um requisito necessário para você manter aquela atividade empresarial. Nesse exemplo aqui, consumir um detergente, mesmo que ele vá pelo ralo ali, mesmo que você faticamente consumiu, para a teoria finalista você não será consumidor, porque é ausente o destinatário final econômico, ok? Aí entra a segunda teoria, e destaca para vocês que essa é a teoria adotada pelo código. Para a ampla maioria da doutrina, você vai ter a teoria finalista como a teoria realmente utilizada pelo código. E aí, para lembrar vocês que, inclusive, no primeiro projeto do CDC, o consumidor seria só a pessoa física. Então, jamais se utilizaria a pessoa jurídica como sujeito da relação de consumo. Aquela ideia humanística do código mesmo, assim como nós temos na Lei Geral de Proteção de Dados. Só se aplica a pessoa humana, né? No final, o código ele acabou saindo com a pessoa jurídica também sendo consumidora, existe essa possibilidade. Então, tomar cuidado que, apesar de ser possível a pessoa jurídica ser consumidora, você precisa desses requisitos aqui, ó. Não ter destinação final fática econômica. Como acontece, por exemplo, numa associação, né? Você tem um exemplo de pessoa jurídica aí que pode ser consumidora utilizando produtos e serviços sem a destinação final econômica. Beleza? Aí vem a próxima teoria, que é chamada teoria maximalista. E o que essa teoria vai dizer? Ela vai dizer que o destinatário final é aquele que realmente consome o produto. Ou seja, fazendo besteira aqui. Ou seja, para a teoria maximalista, você basicamente só precisa de um requisito para pensar em ser considerado aquele sujeito consumidor. Qual é o requisito? Vou colocar assim, requisito. Só um, que seja destinatário final fático. Assim como nós vimos lá atrás, para a teoria maximalista, basta que o sujeito ele retire o produto ou serviço do mercado e efetivamente ele, vamos dizer assim, ele pode dar qualquer destinação para o bem, desde que ele consuma efetivamente. Então vamos imaginar aqui, quando eu compro um detergente, mesmo se for para eu limpar o chão da minha loja, eu vou ou não vou consumir aquele produto? Eu vou ou não vou, usar aquele produto efetivamente? É óbvio que vou. Tanto é que usar o detergente ele vai pelo ralo. Então pouco interessa, vamos colocar assim, pouco importa a finalidade que o consumo do produto ou serviço teve, desde que efetivamente consumido. Então veja que a teoria maximalista ela amplia de forma considerável a possibilidade da pessoa ser considerada ou não consumidor. Basta que você utilize realmente, você consuma, você exaure realmente aquele produto ou serviço
e, de certa maneira, retira ele daquela lógica do mercado ali. Então, os exemplos aqui, se você tem uma água que você distribui para os seus clientes, para os seus consumidores, a partir do momento em que você tira ela ali e vê o consumo da água sendo feito, você pode ser considerado aqui um destinatário final fático. Então, para a teoria maximalista, inclusive aqui, essa teoria aqui ela tem uma característica que é considerada uma teoria objetiva. Vou colocar assim, teoria objetiva. Por que ela é considerada uma teoria objetiva? Porque, como eu disse para vocês, pouco importa o que é feito com a coisa, o que é feito com o produto, o que é feito com o serviço. Né? Basta que você tenha efetivamente tirado ele do mercado ali e dado um uso, um consumo real e efetivo para o produto ou serviço, que para a teoria maximalista já seria o consumidor ali. Então veja que essa teoria ela alarga a aplicação do CDC. E aqui, para dar um exemplo para vocês, temos a jurisprudência do STJ, em que uma corretora de imóveis foi considerada consumidora quando adquiriu um avião para transportar os seus corretores. Então, veja, a ideia do STJ foi que, a partir do momento que você está usando aquele avião, você está consumindo, destinação final fática. Pouco importando se aquele avião ele está dentro da atividade de lucro da empresa corretora de imóveis, como teria, por exemplo, se você aplicasse a teoria finalística. Então, para a teoria maximalista, pouco importa se o sujeito está lucrando ou não com aquele produto ou serviço que ele retira do mercado e consome. Isso é irrelevante. Basta que você retire aquele produto do mercado e o consoma efetivamente. Como assim retira do mercado? Basta que você compre ele de uma determinada loja, retire ele daquela lógica de fabricação, distribuição, comércio. Né? A partir do momento que ele sai do comércio e que ele vai para uma outra utilidade, vamos pensar aqui o exemplo do avião, ele foi fabricado, ele foi vendido por uma fábrica de aviões e ele saiu do mercado de aviões, agora ele é utilizado por uma corretora. Basta isso, ele é utilizado tal qual um avião é utilizado. A destinação fática do avião, final fático do avião é transportar pessoas. Pouco importa se esse transporte de pessoas tem uma finalidade lucrativa ali por trás, que no meu exemplo aqui é facilitar ou ampliar a venda e a eficácia das negociações da corretora. Beleza? Então vejam, durante muito tempo foram essas duas teorias que dominavam, né, toda a lógica de consumo, mas surgiu principalmente da jurisprudência do STJ uma teoria que, vamos dizer assim, a teoria intermediária, que é a teoria do finalismo mitigado. Ou também, às vezes, aparece aprofundado. O que é a teoria finalista, ou do finalismo mitigado, ou do finalismo aprofundado? Ela vai dizer o seguinte, veja, ela é exatamente idêntica à teoria finalista. Não é à toa que ela é uma teoria finalista também, apesar de mitigada, apesar de aprofundada. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte, é que ao invés de você colocar aqui, ó, que o destinatário final é aquele que não lucra com o produto, você vai colocar assim, em regra, e aqui é onde eu vou destacar, em regra, o destinatário final é aquele que não lucra com o produto ou serviço. Ou seja, você tem dois requisitos, exatamente igual à teoria finalista. O sujeito precisa realmente consumir o produto ou serviço, ou seja, ele tem que usar realmente aquele produto ou serviço, e ele tem que fazer isso sem finalidade lucrativa. Ele retira do mercado, e aqui não só, vamos pensar aqui, não só retira do mercado, ele retira da lógica de produção. Ou seja, não tem finalidade lucrativa. Todavia, aqui é onde entra a diferenciação dessa teoria, vai dizer o seguinte, se a pessoa for vulnerável, se verificar aqui entre aquela relação destinatário final e o fornecedor existe uma grande vulnerabilidade, você vai aplicar o código mesmo não sendo aquela pessoa destinatário final fático. Então existe uma relativização, vou colocar toda essa parte aqui em vermelho, relativiza esse requisito. E aí,
que faz ter essa relativização? A vulnerabilidade. Então, ou seja, para a teoria do finalismo mitigado, você, em regra, vai exigir que o consumidor seja o destinatário final fático, vai exigir que o consumidor seja o destinatário final econômico. Entretanto, todavia, se a pessoa demonstrar vulnerabilidade, aplica-se o código em seu favor ou a seu favor, mesmo havendo intenção lucrativa. Ou seja, mesmo não sendo o sujeito destinatário final econômico. Beleza? Então veja, mesmo não sendo o sujeito destinatário final econômico, a palavra da vez aqui é vulnerabilidade. Se houver destacada vulnerabilidade entre aquela relação ali, você vai aplicar o código em favor da pessoa. Quais são os exemplos aqui? Vejam, como eu falei para vocês, é uma teoria que vem principalmente do STJ. Então, a teoria essa teoria surgiu no STJ em alguns casos emblemáticos. O primeiro, uma costureira que adquiriu um produto, no caso uma máquina de costura, de uma fabricante multinacional de máquinas de costura. Então veja, ela teve um problema com o produto, uma máquina de costura, que ela adquiriu de uma grande empresa de máquina de costura. A princípio você pode perguntar assim, existe uma destinação final fática? Sim, ela está pegando a máquina de costura, comprando da loja de uma grande marca e está levando para sua casa e está lá usando, ela está consumindo aquela máquina, ela está fazendo costura com a máquina de costura. Veja se não existe uma destinação final fática aí, evidente. Mas será que existe uma destinação final econômica? É óbvio que não. É uma costureira, ou seja, ela costura, ela usa a máquina de costura para ganhar dinheiro. Ela lucra com essas costuras que ela faz. Então, na teoria, pela teoria finalista, não teria como você considerar essa costureira consumidora, porque ausente dela esse requisito aqui que é a destinação final econômica. O que a teoria do finalismo mitigado faz? Ela diminui, ela reduz esse requisito, desde que você demonstre a vulnerabilidade. Vamos ver no nosso exemplo aqui. De um lado você tem uma costureira, do outro lado você tem uma fabricante o quê? Multinacional. Veja se não existe aqui uma evidente vulnerabilidade, uma evidente desigualdade. E aí o STJ vai dizer o seguinte, olha, quando houver patente desigualdade, patente diferenciação entre o fornecedor e essa pessoa que a princípio não é um destinatário final econômico, você aplica o código, porque como princípio mais importante do código nós temos a proteção da parte vulnerável. Então, essa teoria é uma teoria como se fosse um meio termo em que você restringe um pouco a aplicação do código, assim como faz a teoria do finalismo, mas em algumas situações você amplia essa aplicação para proteger a parte que é a parte considerada mais vulnerável ou para reduzir uma desigualdade que possa existir aí na relação, ok? Uma outra jurisprudência que temos do STJ aqui no mesmo sentido foi um caminhoneiro que adquiriu um produto. No caso, qual era o produto? Um caminhão. Então veja, destinatário final econômico? Óbvio que não. O caminhoneiro ele compra um caminhão para quê? Para ganhar dinheiro, para lucrar, para trabalhar. Então ele continua usando aquele produto de certa forma dentro de uma lógica do mercado. Mas adquiriu um produto, um caminhão defeituoso, que deu diversos problemas, da marca Ford. Então veja, de um lado você tem um caminhoneiro que tem um simples caminhão. Do outro lado você tem a Ford, uma das maiores empresas de veículos automotivos do mundo. Então é patente, é evidente, é lógico, é assim, notável a vulnerabilidade. Para esses casos aqui, qual que é a consequência? Aplicação do CDC. Você vai proteger esse caminhoneiro. Assim como já foi feito com a costureira, assim como já foi feito com o taxista. Então você tem diversos exemplos em que o código, a princípio, não sendo aplicado à pessoa porque descumprido o requisito da destinação final econômica, mas, em última análise, quando você verificar a vulnerabilidade daquele sujeito que está na relação ali, o STJ entendeu que sim, precisa ser aplicado como uma forma de garantir que existe uma proteção da parte mais fraca ali naquela relação. Beleza?
Então fique atento que geralmente quando as questões, inclusive é uma questão que cai muito para você aplicar a teoria do finalismo mitigado, ela coloca lá no enunciado assim, João, que trabalhou 20 anos para comprar um caminhão como caminhoneiro, era um sonho de profissão, adquiriu da marca multinacional, papapá. Ele te dá vários indícios de que existe uma vulnerabilidade, existe uma desigualdade muito grande. Para quê? Para ficar evidente na sua frente, assim, que o código precisa ser aplicado, não porque há efetivamente uma relação de consumo, como exige pela teoria finalista, né? Não porque existe a destinação final fática e a destinação final econômica, mas porque é evidente uma vulnerabilidade. E aí o código de defesa, ele aparenta aí a sua finalidade maior, que é proteger a parte mais fraca. Então a questão que cai muito, tomar bastante cuidado, principalmente com detalhes dos enunciados que geralmente indicam que você tem uma grande empresa de um lado e do outro lado você tem um João, tem uma Maria, tem um José, que geralmente são os nomes que as próprias questões colocam, para você ver que a pessoa é humilde, simples e até o próprio nome ele já vai te dando essa indicativa aí de que ele quer que você aplique essa teoria. Beleza? Nesse sentido aqui, inclusive algo que costuma aparecer nas questões de prova é que a teoria do finalismo mitigado ela admite a aplicação do código, aplicação do CDC, ao denominado consumidor intermediário. Então, se você for questionado se aplica o CDC em favor do consumidor intermediário, o que ele quer que você saiba? Ele quer que você indique que existe uma destinação final fática, realmente está consumindo aquele produto ou serviço, mas com uma finalidade lucrativa. Quando que é possível você aplicar o CDC em favor do consumidor, que a gente vai chamar de intermediário? Quando houver evidente vulnerabilidade. Então veja, a palavra de ordem aqui é vulnerabilidade. Por isso que eu insisto com vocês. Quando você pegar uma questão, a primeira coisa que você precisa analisar é os detalhes do enunciado. Se o enunciado te demonstrar ali que existe desigualdade, existe grande disparidade entre uma parte que é o fornecedor e outra parte que a princípio parece ser o consumidor, você vai aplicar a teoria do finalismo mitigado. Beleza? Então, para a gente fazer um breve resumo aqui de tudo que estudamos hoje, estudamos a relação jurídica de consumo, tá aqui, ou seja, o que você precisa ter para falar em um consumidor. Então, o primeiro ponto que você precisa ter é um fornecedor, que é aquela pessoa física, jurídica, pública, nacional, privada, estrangeira, tal, que desenvolve atividade. Nós podemos até colocar aqui algumas características da atividade, que é a habitualidade, ou seja, de forma habitual, a especialidade. Veja, a tia do espetinho vende espetinho e jantinha, por exemplo. Ela não vende açaí, não vende suco de frutas, ela não vende, sei lá, portas, cimento, né? Ela tem um determinado ramo ali, um setor. Isso é um indicativo de que ela tem uma atividade especializada, vamos dizer assim, uma setorização. E também afinidade lucrativa. Isso é importante, porque para você pensar em atividade aqui, ela tem que ter uma intenção de lucrar por trás ali, para você qualificar o sujeito como fornecedor, beleza? Então, fornecedor é aquele conceito extremamente amplo, qualquer tipo de pessoa que desenvolve atividade, e essa atividade, desde que seja feita de forma habitual, dentro de uma especialidade, dentro de um setor, dentro de uma área ali, e com a finalidade lucrativa. E, obviamente, com o intuito de oferecer ali produto ou serviço no mercado, ok? Temos o produto como um conceito extremamente amplo, produto, bem móvel, imóvel, material ou imaterial. Aqui, para você saber o que é o móvel ou imóvel, você vai ter um diálogo de fontes com o Código Civil, porque você tem lá nos artigos 79 a 84 do Código Civil a definição de bens móveis e imóveis para todos os fins legais aqui. Então você precisa pegar o Código Civil para saber o que é um bem móvel e o que é um bem imóvel. Para dizer para vocês, não terá tanta relevância aqui, mas só para destacar aqui a possibilidade de um diálogo de fontes nesse ponto aqui, ok? E a questão do serviço, que é qualquer atividade fornecida no mercado, mediante a remuneração,
mesmo que de forma indireta. Então, por exemplo, quando você compra por milhas, então você abre um determinado site lá e ele aceita que você compre passagem por milhas. Milha é uma remuneração? A princípio não. Remuneração a gente pensa em dinheiro, direto ali, quando você paga diretamente em dinheiro para a parte. Mas é uma remuneração pagar por milhas? Evidentemente, mesmo que indireta. Quer um exemplo legal de remuneração indireta e que vai qualificar serviço dentro da relação de consumo? Redes sociais. Você paga para usar, por exemplo, um Facebook ou um Instagram? Óbvio que não. Mas o Instagram, ele lucra com aquele serviço que ele oferece demais, né? Muito, muito mesmo. Então, como que ele lucra? De forma indireta. Ele oferece publicidades, ele cobra de publicidades, na verdade, para ofertar aqueles usuários que estão ali mexendo no site. Então, seria aí esse o exemplo de remuneração indireta para qualificar um serviço, ok? Tomar cuidado que não se aplica às relações trabalhistas, como nós insistimos aqui. Se é relação trabalhista, não pode ser um serviço de consumo. E vimos aqui as espécies de consumidor. Nós temos o consumidor standard, que é o consumidor, vamos dizer assim, em sentido estrito, do artigo 2º, que vai ser exatamente aquele que trabalha com a ideia de destinatário final. Para esse consumidor, surgem 3 teorias. A teoria do finalismo, a teoria do maximalismo, como nós vimos aqui, a teoria finalista, que é adotada pelo CDC, a teoria do maximalismo, que é aquela que vai ampliar a aplicação do CDC, porque ela só exige que ele seja um destinatário final fático, que ele retire aquele produto do mercado ali, independente de qual será a finalidade que ele vai ter com o uso ou consumo daquele produto ou serviço. E nós vemos a teoria do finalismo mitigado, que é a teoria que foi criada e desenvolvida pelo STJ. Vou até colocar aqui para vocês. Desenvolvida pelo STJ, em que nós temos uma evidente relativização do conteúdo do finalismo, não é à toa que é um finalismo mitigado, exigindo que, se o consumidor tiver a vulnerabilidade em destaque, ele não precisa ser efetivamente o destinatário final econômico. Você admite aquele consumidor intermediário, aquele que consome um produto ou serviço, mas consome com a finalidade lucrativa, para protegê-lo em razão da vulnerabilidade. E aí, para a gente ir embora feliz, lembrar aqui que existe a figura do consumidor equiparado, que é aquele que, a princípio, apesar de não ser uma relação de consumo, o código equipara ele, dá a ele exatamente a mesma proteção, vamos dizer assim, ou seja, será aplicado o Código de Defesa do Consumidor na mesma medida, da mesma forma, para o consumidor coletivo, do artigo 2º, parágrafo único, para o consumidor vítima, ou bystander, do 17, e para o consumidor exposto às práticas do mercado. Beleza? Valeu pela participação e pela atenção, e fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, ok? Valeu, seguimos estudando.